Gente, vamos dar início aí à nossa última aula da disciplina. Como eu havia comentado com vocês ao longo do semestre, a minha intenção era fazer uma aula em formato de vídeo, resolvendo exercícios em uma espécie de revisão. É claro que o mais importante é que vocês resolvam as listas completas, mas aqui a gente consegue relembrar como que faz cada tipo de coisa que pode cair nessa segunda avaliação. E vocês vão se lembrar que são muitos exercícios, muitos conteúdos, porque o nosso semestre foi bastante atípico em relação à quantidade de feriados, aulas canceladas e o próprio fato de eu ter adoecido ao longo desse período. Então, hoje a gente vai revisar conceito de esperança, variância, covariância, distribuição binomial. Lembrando que a distribuição binomial eu optei por, apesar de fazer os exercícios, não vai cair na prova. Distribuição normal, teoria da amostragem, intervalo de confiança e um segundo tópico sobre o intervalo de confiança, em que a gente tenta determinar o tamanho ideal de uma amostra para uma margem de erro qualquer. Bom, nosso primeiro exercício vem lá daquela lista que a gente resolveu na aula sobre covariância. Uma tabela aqui de distribuição conjunta de duas variáveis x e y, onde x é a receita diária de uma empresa e y é o custo diário. X pode assumir os valores 6 e 10, enquanto y pode assumir os valores 2 e 4. E aí, para esse exercício, a gente precisa calcular a esperança das duas variáveis, a variância das duas variáveis, a covariância e fazer uma interpretação do que isso tudo quer dizer. Bom, primeira coisa é calcular a esperança, né? Para calcular a esperança, a gente precisa saber, por exemplo, qual que é a probabilidade de que x seja exatamente igual a 2, ou exatamente igual a 6, perdão. Para fazer isso, a gente vai somar todas as probabilidades nessa linha que corresponde a x igual a 6. Aqui a gente vai ter 50%, ou 0,5. Para x igual a 10, mesma coisa, a gente soma todas essas probabilidades que estão aqui na linha. Mais uma vez, o resultado vai ser meio. E aí eu repito o raciocínio, né? Para y. Para y igual a 2, eu somo todas as possibilidades, com as probabilidades em que x é igual a 2, aqui 0,5 e 0,15. Os resultados, então, vão ser 0,4, enquanto que para y igual a 4, o resultado fica sendo 0,6. Lembrando que o total geral, tanto das linhas quanto da coluna, tem sempre que dar 1. Essa é uma forma de você verificar se você está fazendo o exercício corretamente. Vamos, então, para calcular a esperança de x. Para calcular a esperança de x, eu vou pegar cada valor que x pode assumir, aqui na tabela. X assume os valores 6 e 10 e multiplicar pelas suas respectivas probabilidades, depois somar tudo. Então, a gente fica com 6 vezes 0,5 mais 10 também vezes 0,5. A esperança de x, portanto, é igual a 8. Para a esperança de y, a gente repete a mesma forma. A gente pega cada valor que y pode assumir, 2, multiplica pelas suas respectivas probabilidades, soma tudo. Então, a gente fica com 2 vezes 0,4 mais 4 vezes 0,6. Resolvendo isso adequadamente na sua calculadora, você vai chegar à conclusão de que a esperança de y é igual a 3,2. Vamos fazer agora o cálculo da variância. Existem duas formas que eu ensinei em salas de aula para calcular a variância. Para a gente não se confundir muito, aqui nessa aula eu vou usar apenas uma dessas fórmulas
em que, por exemplo, para calcular a variância de x, eu vou calcular a esperança do quadrado de x, né, que com o quadrado dentro do parêntese, menos o quadrado da esperança de x. Aqui o quadrado vem do lado de fora. E a gente precisa, então, fazer as substituições. A gente ainda não conhece qual é o valor para esse esperança de x ao quadrado. Então, eu vou fazer aqui num cantinho separado e aí a gente substitui no final. Então, esperança de x ao quadrado, mas é o seguinte, eu vou pegar cada valor que o x pode assumir, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua probabilidade, depois somando tudo. Lembrando que os valores de x são elevados ao quadrado, mas os valores das probabilidades permanecem o mesmo. Aqui a esperança de x ao quadrado vai ser igual a 68. Então, voltando aqui para a nossa resolução da variância de x, teremos 68, o valor que a gente acabou de encontrar, menos esperança, o quadrado da esperança de x. Ou seja, eu vou pegar esse valor da esperança de x que eu encontrei na letra A e substituir 8 ao quadrado, tá? O quadrado que é da fórmula. E aqui nesse primeiro a gente já encontrou a esperança de x ao quadrado, quando a gente resolveu aqui no cantinho. A variância de x, então, fica sendo 68 menos 64, que é igual a 4. Eu deveria ter perguntado aqui qual que é o desvio padrão, né? Desvio padrão sempre vai ser a raiz quadrada da variância. Então, se o meu desvio padrão é igual a... se a minha variância ela é igual a 4, meu desvio padrão vai ser igual a 2. Aí a gente pode repetir esse cálculo aqui com a mesma fórmula para encontrar a variância de y. A variância de y, portanto, vai ser a esperança de y ao quadrado menos o quadrado da esperança de y. Mais uma vez, esse primeiro resultado aqui, desse primeiro fator dessa subtração, a gente ainda não conhece. E mais uma vez eu vou resolver aqui no cantinho, para depois a gente trazer e substituir. Esperança de y ao quadrado vai ser eu pegar cada valor que y pode assumir, elevar ao quadrado e multiplicar pela sua respectiva probabilidade. 4 ao quadrado vezes 0,6. Lembrando, a probabilidade não é elevada ao quadrado. Esse procedimento é feito em cima apenas do valor de y. Quando vocês fizerem esse procedimento, o valor da esperança de y ao quadrado vai ser 1,2. Lembrando, vocês podem usar a calculadora para resolver isso aqui, tá? Então, agora eu posso fazer a substituição aqui no canto. 11,2, o valor que eu acabei de achar. O valor da esperança de x, que eu tinha calculado lá na letra A, era 3,2. Isso aqui, pela fórmula, vai ser elevado ao quadrado também. Quando a gente resolver isso, o resultado vai ser 0,96. Bom, mais uma vez, poderia ter perguntado desvio padrão. Desvio padrão sempre vai ser a raiz da variância, portanto, vai ser raiz de 0,96, que, se não me engano, é igual a aproximadamente 0,98. É sempre importante ter em mente que a gente faz a conta com um propósito final, que é uma tomada de decisão, uma produção de informação para tomada de decisão. Num exemplo como esse, a esperança me produz uma expectativa de quanto esse cara vai gastar e quanto ele vai ter de receita diária. E ele pode se planejar em relação a isso. A variância e o desvio padrão, eles me trazem informação sobre variabilidade.
Porque a gente pode ter uma mesma expectativa de receita, mas de forma que isso aconteça de maneira mais espessa ao longo dos dias. Por exemplo, as minhas vendas podem acontecer todas só no começo do mês. Isso vai me gerar uma variabilidade maior. Ou todas em dias da semana específico. E aí eu preciso me preparar com base nisso. Esse valor da variância e do desvio padrão, ele também me ajuda a entender quais são os riscos associados às decisões que eu estou tomando. No exercício número 2, eu trabalho mais detalhadamente com isso. Mas uma outra parte importante da estatística é que a gente produza informação sobre relações entre duas variáveis ou mais. E a covariância é a primeira forma que a gente aprende na estatística de fazer isso. Então, a covariância, que é uma variância conjunta, ela vai me apontar para uma medida de associação entre x e y. Lembrando aqui que se a covariância for igual a zero, quer dizer a covariância entre x e y. Peraí, daqui a minha borracha tá um pouquinho grande demais. Deixa eu formatar aqui. Se a covariância entre duas variáveis x e y for igual a zero, quer dizer que não existe associação linear entre as duas. Essa associação pode existir em formato, por exemplo, de uma parábola ou em formato circular, em um gráfico x e y, ou simplesmente as duas coisas podem ser independentes, ou seja, x não tem nenhuma relação entre y com y e y não tem nenhuma relação com x, tá? Lembrando sempre que essa associação, se ela existir, ela pode ser positiva, ou seja, maior do que zero, ou negativa, ou seja, menor do que zero. Se a relação aqui for positiva, quer dizer que x e y tendem a se comportar de maneira parecida. Se y aumenta, y também aumenta. Se y reduz, x também reduz. Se, por outro lado, a relação for negativa, então a gente tem um movimento no sentido oposto. Se y aumenta, y tende a diminuir e vice-versa, tá? Sempre tomando cuidado para entender que, apesar de a gente ter essa informação inicial, a covariância não fornece duas informações muito importantes para a gente. Ela, apesar de fornecer a informação de que se há uma associação e o sentido dessa afirmação, ela não informa grau da associação. Ou seja, eu não consigo dizer a partir da covariância se o fato de x se movimentar para cima vai gerar um grande deslocamento de y ou vice-versa. E outra questão que a gente trabalhou bastante em sala de aula, principalmente nessa lista de exercícios sobre covariância, que eu recomendo que vocês voltem nessa parte conceitual, é a questão de que quando a gente tem covariância e correlação, a gente não necessariamente tem informação sobre causalidade. Primeiro, para resolver essa questão da ausência da informação sobre grau da covariância, a gente tem um recurso que é a correlação. Já a fórmula vocês podem revisar lá na lista de exercícios que eu estou mencionando. Eu devo colocar na prova alguma questão sobre correlação, apesar de eu não ter trazido aqui para essa revisão, tá? Agora, com a correlação, a gente gera um número que vai sempre variar entre 0 e 1, né? E aí, a partir do momento que eu tenho um limite onde os valores da correlação podem acontecer, eu consigo dizer se eles são altos, próximos em módulo de 1, ou se eles são baixos, próximos em módulo de 0. A causalidade é uma questão um pouco mais teórica. Eu só vou conseguir concluir causalidade se eu conhecer profundamente o problema que eu estou
apresentando. Aqui, para a gente explicar isso de uma maneira didática, a gente usa um exemplo absurdo. Frequentemente aquele exemplo do ataque de tubarão sendo correlacionado positivamente com o volume de vendas de sorvete. Nesse exemplo, a gente mostra um dado que mostra que aqueles momentos em que há mais ataques de tubarão são também os momentos em que há maior venda de sorvete nas praias. Isso quer dizer que o ataque de tubarão está gerando um aumento da venda de sorvete? Ou que a venda de sorvete está gerando um aumento nos ataques de tubarão? Não. Isso quer dizer que a gente tem uma terceira coisa que a gente chama de variável de confundimento, principalmente na área da saúde, a gente chama de área de confundimento. Na economia, a gente costuma chamar de variável omitida, que é uma terceira coisa que está explicando o comportamento desses dois fenômenos. Aqui, esse Z que eu estou apontando aqui na louça, pode ser, por exemplo, um aumento da temperatura, ou o fato da gente estar nas férias, no verão, coisas que fazem as pessoas irem à praia, consumir mais sorvete e se exporem mais a esse tipo de ataque. Dito tudo isso, a gente pode finalmente apresentar a fórmula da covariância e resolver o exercício que está dado. Está colocada aí na louça a fórmula que a gente vai usar para fazer esse exercício. Eu gostaria de reforçar que essa não é a fórmula que eu considero mais didática para entender o que está sendo feito, mas ela é mais fácil no quesito de execução. Aqui é muito parecido com o que a gente fez com a variância, né? A gente vai pegar a esperança do produto de XY e subtrair o produto das esperanças de x e y. Lá na letra A gente já tinha encontrado esses dois valores aqui, tá? Só pra gente deixar anotado aqui no cantinho, como eu apaguei a resolução anterior, a esperança de x que a gente tinha calculado era de 8. E a esperança de y, que a gente também já tinha calculado no item 2, no item A, era 3,2. Agora, a gente precisa, então, encontrar esse cara aqui, que é a esperança do produto entre x e y. Esse cara é um pouquinho chatinho no sentido de que dá trabalho, mas não é uma conta difícil. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar cada combinação de x e de y, multiplicar uma pela outra e multiplicar isso também pela probabilidade que está aqui nessa interseção. A gente vai repetir esse procedimento para cada um dos valores que x e y podem assumir. Então, colocando aqui no canto, esperança do produto entre x e y. Primeiro valor de x, 6. Primeiro valor de y, 2. A probabilidade da interseção esses dois valores está representada aí na tabela, 0,25. Mais o segundo valor de x, o segundo valor, deixa eu só diminuir um pouquinho aqui a tela para a gente conseguir visualizar tudo ao mesmo tempo. O primeiro valor de y, né, 2 também. O valor da interseção aqui vai ser esse 0,15, né, onde cruza o 10 com 2, 0,15, mais segundo valor de x, aliás, o segundo valor de x a gente já fez. Vai ser o primeiro valor de x, o 6, vezes o segundo valor do y, que é 4. Aqui o valor da probabilidade dessa interseção, 0,25. A ordem dos fatores não altera o resultado, é uma soma. Desde que vocês façam aqui todas as combinações corretamente com as intersecções corretas, o resultado vai dar certo. E aí, o segundo valor
de x vezes o segundo valor de y vezes a probabilidade dessa interseção. Mais uma vez, fazendo bom uso da calculadora, vocês vão chegar ao resultado 26 para isso aqui. E aí é só substituir tudo aqui na nossa fórmula principal. A gente já tem todos os elementos necessários. Esperança do produto entre x e y, 26, acabamos de encontrar. Esperança de x, 8, tínhamos visto lá no exercício anterior. Esperança de y, 3,2, também vimos no exercício anterior. Resolvendo esse cálculo, a gente vai chegar numa covariância de 0,4. A informação que a gente extrai daqui é que existe uma associação linear entre x e y e que essa associação é positiva, ou seja, quando um aumenta, o outro tende a aumentar também. O que eu não sei é qual é o grau dessa associação, que eu teria que fazer via cálculo da correlação, e eu também não sei exatamente se existe uma causalidade entre um e outro. Para isso, eu vou precisar utilizar conhecimento teórico, né? O que eu entendo ali do funcionamento de uma empresa, às vezes analisar dados prévios. Se eu estiver trabalhando em um contexto de revisão de literatura, de trabalho científico, eu vou consultar a literatura prévia. Então, já resolvemos aqui os 4 tópicos do primeiro exercício: esperança de x e y, variância de x e y, covariância. E nesse meu último discurso eu já resolvi o número 4, fazendo a interpretação. Importante aqui é que eu queria destacar que sempre que duas variáveis forem independentes, necessariamente a covariância entre elas vai ser igual a zero. Nem sempre que a covariância for igual a zero, as duas variáveis são independentes. Mas sempre que elas são independentes, a covariância é igual a zero. Então, fiquem atentos ao resolver exercícios que de alguma forma já te passam essa informação. Se você já tiver em um exercício, a gente vai fazer Ampec aí do curso de economia, muito comum essa situação acabar acontecendo. Para quem faz concurso também. Se você já tiver informação no enunciado, por exemplo, de que x e y são independentes, você consegue afirmar por propriedade qual que vai ser o resultado, tanto para a covariância quanto para a correlação. Ambas vão ser igual a zero. Bom, no próximo exercício, aqui a gente tem uma aplicação do uso do desvio padrão e do coeficiente de variação para fazer uma tomada de decisão relacionada com o risco, né? Aqui não há um cálculo da esperança e do desvio, da variância e do desvio padrão para a gente fazer. Essas informações são dadas. O que eu preciso fazer aqui é transformar isso em coeficiente de variação. Coeficiente de variação, ela é uma espécie de padronização do desvio padrão. O desvio padrão, ele vai ser sempre medido ali na minha unidade de medida original. Então, se eu tenho uma coisa que é medida em unidades, o desvio padrão vai estar em unidades. Se eu tenho uma coisa que é medida em reais, o desvio padrão vai estar medido em reais. Se eu tenho duas grandezas muito distintas, né, mas ainda na mesma unidade de medida, o desvio padrão não me permite analisar isso, levando em consideração quais são as minhas expectativas de retorno. O coeficiente de variação, ele vai produzir essa informação para a gente por meio da seguinte forma. Eu vou pegar a esperança ali daquela variável, na verdade, ao contrário, né? Vou pegar o desvio padrão daquela variável x que eu estou trabalhando e dividir pela esperança ou pela média. Se eu quiser transformar isso em termos percentuais, eu multiplico por 100. A gente já tem as informações aqui no enunciado para duas empresas. A filial A tem um lucro médio maior, mas maior instabilidade, que eu posso ver isso pelo desvio padrão maior.
E a filial B tem um lucro médio menor, porém mais previsível. Mais uma vez, vejo isso pelo meu desvio padrão menor. A questão aqui é, será que compensa para o investidor que é avessa ao risco, que não gosta de se arriscar, preferir a filial A, apesar dela ter esse risco maior? Então, a gente joga a fórmula aqui para as filial A e B, faz a comparação e chega à nossa conclusão. Então, para a filial A, primeiro, a gente tem desvio padrão igual a 25 sobre a nossa média, que é igual a 100. Tudo isso para transformar em termos percentuais, eu vou multiplicar por 100. E aqui o meu coeficiente de variação vai ser igual a 25%. Lembrando que isso a gente está fazendo nesse momento aqui do exercício para a filial A. Para a filial B, eu repito a mesma coisa. Deixa eu selecionar aqui, copiar e colar embaixo. Então, eu vou substituir pelos valores aqui que estão postos no exercício para a filial B. Mais uma vez, a filial B tem tem desvio padrão igual a 12, a esperança é igual a 80, se eu quero transformar isso em termos percentuais, eu multiplico por 100, e aí o resultado que eu vou ter aqui é 15%. Aqui a interpretação é, quanto maior o coeficiente de variação, maior o risco. Então, o risco relativo, inclusive. Então, para esse cara que é avesso ao risco, é melhor que ele invista na empresa B, porque o risco relativo medido pelo coeficiente de variação é menor. Então, ele vai preferir uma empresa que gera uma expectativa de lucro menor, mas que também gera uma expectativa de riscos relativos menores, certo? Seguindo aí com a nossa revisão, essa lista completa que faz parte de uma aula de resolução de exercícios, eu não vou resolver de maneira escrita, eu vou explicar oralmente porque que cada coisa é ou verdadeira ou falsa, tá? Então, primeira afirmação, esperança matemática de uma constante é igual a C. Uma constante é um termo para alguma coisa que é sempre igual. Então, por exemplo, lá nos exercícios, aquela comissão que é sempre fixa para uma pessoa, aquele valor que não muda nunca. Se a gente tem um valor que não muda nunca, essa afirmação é verdadeira. A esperança vai ser a própria constante, o valor da constante. Afirmação número 2. A esperança matemática de uma variável discreta é uma média ponderada de seus valores possíveis usando probabilidades como peso. Isso também é verdade. A fórmula da esperança é basicamente a fórmula da média ponderada. Os resultados vão ser iguais. A diferença conceitual entre média e esperança é simplesmente que a esperança é sobre algo que ainda pode acontecer e a média é sobre algo que já aconteceu, mas matematicamente falando não tem diferença nenhuma. As duas vão produzir o mesmo resultado, tá? Esperança matemática igual a média, especificamente a média ponderada. Afirmação número 3. A esperança matemática sempre coincide com o valor que a variável assume. Não, a gente viu isso lá no primeiro exercício, né? Lá no primeiro exercício, por exemplo, a variável x, ela podia ser 6 ou 10. Mas quando a gente resolveu a letra A, a gente viu que a expectativa era igual a 8. Então, não. A gente tem ali um certo número de possibilidades e probabilidades para essas possibilidades. E pode coincidir
que o valor que você espera que aconteça em média não seja nenhum daqueles valores ali que estão dentro das suas possibilidades. Número 4. Somar uma constante a uma variável aleatória altera a sua variância. Aqui, mais uma vez, a gente pode usar um pouquinho de lógica, né? A variância é uma medida de dispersão. Ela mostra como uma determinada variável varia ali a respeito dos seus valores possíveis. Uma constante como eu tinha explicado antes, alguma coisa fixa. Se você adiciona alguma coisa fixa a qualquer coisa, você está adicionando incerteza? Você está adicionando variabilidade? Não. E aí, um pouco de lógica, a gente chega a isso. Se a gente adiciona para uma variável algo que é completamente certo, fixo, constante, não há aumento na variância. E aí eu reforço, né? Nas listas de exercícios detalhadas que a gente fez em sala, a gente viu exemplos, né? Eu não cheguei a fazer demonstrações ou provas para as turmas de fundamentos de estatística, mas eu exemplifiquei como isso pode ser verdade. A terceira também a gente vai usar um pouquinho de lógica para chegar. A terceira não, desculpa. A quinta afirmativa é: a variância de uma constante é igual a zero. De novo, variância mede variabilidade. Uma constante é uma coisa fixa, uma coisa que nunca muda, uma coisa que nunca varia. Se essa coisa nunca varia, sua variância vai ser igual a zero. Portanto, a afirmação é verdadeira. Afirmação número 6. A covariância entre uma variável e ela mesma é igual à variância. Bom, essa daqui, ela é verdadeira. Eu vou pedir a vocês que retomem os exercícios para enxergar isso um pouquinho melhor. Mas, como a gente viu que covariância é variância conjunta, se eu estou fazendo a covariância de uma coisa com ela mesma, é como se eu retornasse a variância. Aqui, por meio dessa fórmula, a gente consegue enxergar isso melhor. Vamos imaginar que eu estou fazendo exatamente isso que essa afirmação faz. Eu faço a covariância entre uma variável x e ela mesma. Então, aqui onde tiver y, eu vou trocar por x. Repara que eu consigo simplificar essa fórmula. Aqui, esperança de x vezes x é esperança de x ao quadrado. Menos esperança de x vezes esperança de x é igual ao quadrado da esperança de x, né? Bom, no início dessa aula eu mostrei para vocês que essa daqui era precisamente a fórmula da variância de x. E com exercícios vocês conseguem exemplificar que isso é verdade. A número 7, 8 e 9, a gente já trabalhou no exercício imediatamente anterior. Então, se a covariância é negativa, as duas variáveis tendem a variar em sentidos opostos. Já expliquei que isso é verdade. Se a covariância é positiva, então necessariamente x causa y. A gente já entendeu também que a causalidade ela é uma propriedade um pouco mais teórica, que eu vou ter que estudar ali dentro da minha área de conhecimento, seja no ambiente privado, seja no ambiente de pesquisa acadêmica, para entender se pode haver causalidade, mas que isso não é medido necessariamente de forma direta pela covariância. Se x e y são independentes, então a covariância entre eles é igual a zero. Eu falei alguns minutos atrás sobre isso, essa afirmação é verdadeira. Número 10, se a covariância é igual a zero, então x e y são necessariamente independentes. Não são necessariamente independentes. Também falei sobre isso. Pode ser que exista
algum tipo de associação não linear. Eu também tenho um vídeo no YouTube aqui sobre covariância e variância, lá de 2022, que eu ilustro exatamente esse caso aqui usando o Excel, tá? Quem tiver curiosidade pode ir lá verificar. Bom, gente, a gente vai aí para 35 minutos de aula. Essa parte do conteúdo, ela funciona de uma maneira quase independente das demais. Eu acredito que vai ficar mais fácil tanto para vocês se organizarem para estudar, tanto para fazer a postagem do vídeo, se eu encerrar esse vídeo aqui nesse momento. E aí eu imediatamente começo a gravar a próxima parte da aula, tá? Lembrando que a reposição vai ser composta por todos os vídeos que eu postar aqui no Classroom, dizendo essa parte. Eu imagino que vão ter pelo menos 3 partes, tá? Então, bons estudos. Vou continuar aqui com o exercício número 4 no próximo vídeo.